Boa tarde, alunos do quinto ano E. Aqui é a professora Daiane e vou gravar para vocês mais um vídeo sobre as nossas aulas remotas, hoje, dia 5 de junho de 2020. Nós estamos realizando a avaliação da aprendizagem em processo. É aquela prova que todos os alunos da rede estadual fazem. Vocês já conhecem, vocês já fizeram a AAP inicial lá na escola. E agora vocês estão fazendo em casa, nessas aulas remotas, a AAP do fim do primeiro bimestre. Tudo bem? Quero que vocês continuem fazendo com bastante calma, com bastante compromisso, responsabilidade. Não é fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Muitos alunos já estão fazendo e me mandando fotos e eu tenho visto que vocês estão, sim, prestando atenção e fazendo com capricho, tá? Então, hoje nós vamos dar sequência e nós vamos finalizar. Começamos a fazer a prova na quarta-feira e hoje já é sexta-feira. Nós temos aí um texto que serve de base para as questões 11, 12 e 13. Os dois caçadores e a Sayona. Uma tarde, dois caçadores deixaram o vilarejo onde viviam e se embrenharam na montanha. Levavam comida para vários dias. Caminharam a tarde toda e, ao cair da noite, acenderam uma pequena fogueira e amarraram as suas redes numas árvores, no meio do mato cerrado. E aí, enquanto esquentava a comida, um deles se pôs a lembrar da namorada. Como era linda, que olhos tão negros possuía e a voz tão suave, assim como a pele do rosto e do pescoço. Não fale de mulheres, compadre. Então não vê que estamos no meio da montanha? E o que é que tem? É que não se deve falar de mulheres no meio da montanha. Mas eu não estou falando de mulheres, estou falando da minha namorada. Dá na mesma. A Sayona pode aparecer. Foi só mencionar esse nome e ouvir um assovio vindo do lado do desfiladeiro. E também os passos. O fogo começou a crepitar, como se tivessem atirado óleo nele. Os dois caçadores, então, ficaram bem quietos, sentindo a escuridão, escutando apenas o assovio e olhando sem enxergar, até que uma luz começou a vir na direção deles, como flutuando. Quando já estava bem perto, viram que se tratava de uma linda jovem de olhos brilhantes, que vinha sorrindo e caminhando com muita graça. Boa noite, disse ela ao chegar. E sem esperar que lhe respondessem, sentou-se ao lado deles, sempre sorrindo. Com os seus longos e brancos dedos, foi logo pegando um pedaço de beiju e, estranhamente, mal os colocava na boca, cuspia-os no chão. A Sayona, disse um deles com um fiozinho de voz. Ela escutou, é claro, porém não disse nada. Olha aí, segundo a história, qual foi o primeiro fato ocorrido com os caçadores? Então, vocês vão voltar no texto, esse é um texto narrativo, a sequência da narração é muito importante para que a gente possa entender melhor o texto. Então, vocês vão voltar lá e copiar aqui nessas linhas qual é o primeiro fato ocorrido, tá? Na questão 12, os personagens principais desse conto são os caçadores e a Sayona, uma linda jovem e um caçador, o mato cerrado e os caçadores, as mulheres, os caçadores e a Sayona. Pode gerar dúvida nessa questão, né? As pessoas podem se confundir. Então, volta no texto, lê de novo, faz com bastante atenção. Em qual passagem do texto podemos afirmar que o autor criou um clima de mistério? Justifique sua resposta. Então, nos contos de mistério, nós vemos quando o autor usa algumas palavras que prendem a nossa atenção, nos fazem ficar assim, intrigados, muito tensos, querendo ver o desfecho da história. Então, volta lá no texto e copia essa parte que ele falou, tudo bem? Para a próxima questão, tem um texto aí que se chama A Perseguição. Meia-noite, cansado e com sono. Lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais da vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar porque havia saído tão tarde do emprego quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa.
sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente. Nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei, finalmente, em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia manter-me em pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei então todas as minhas forças e, num movimento brusco, caí da cama e acordei. Esse é um texto muito legal, gosto. Eu gosto de fazer contos de mistérios quando a pessoa cria todo aquele clima, conta tudo e no final descobre que era apenas um pesadelo. Tá? É bem legal esse texto. Olha aí, na questão 14. O trecho: caminhei mais depressa sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. É possível notar que a personagem do conto estava com... Muito fácil, hein? Obra de Michelangelo, a Pietà de Florença está restaurada diante do público. Tá? Tem aí um texto para vocês lerem. Escultura passará por processo acurado de limpeza no Museu da Ópera do Uomo, na Itália. Uma das esculturas de Michelangelo Buonarroti, a Pietà de Florença, passará por um processo de restauração no Museu dell'Opera do Uomo, na Itália. O ponto curioso é que todo o trabalho poderá ser visto ao vivo pelo público. A restauração será conduzida pela italiana Paola Rosa, especialista em obras de Michelangelo. Os trabalhos começaram no último dia 23 de novembro e devem durar cerca de 6 meses, período durante o qual os visitantes do museu poderão conferir as etapas do processo. A peça foi esculpida em um enorme bloco de mármore de Carrara entre os anos de 1547 e 1555, quando Michelangelo estava já com seus 80 anos de idade e deveria ornar o altar de uma igreja romana onde o artista gostaria de ser sepultado. No entanto, o destino de Pietà tomou outros rumos. Em um momento de desconforto, o artista se rebelou contra a peça e tentou destruí-la. Ao fim, vendeu-a em 1561, 3 anos antes de sua morte, ao arquiteto fiorentino Francesco Bandini. Passando de mão em mão e de proprietários, em 1674 a escultura foi comprada por Cosimo III, da família Médici, grão-duque da Toscana, e levada de Roma a Florença, onde terminou nos porões da Basílica de San Lorenzo, posteriormente Catedral de São Lourenço. A peça chegou ao Museu da Ópera del Uomo em 1981. Aqui tem umas perguntinhas. Dentre os fatos relatados pelo texto sobre a escultura Pietà, qual fato aconteceu depois que Michelangelo se rebelou contra a peça e tentou destruí-la? Tem que voltar lá no texto e copiar certinho, viu, turma? 16. Considerando os fatos narrados sobre a obra Pietà, a sequência apresentada pelo texto é... Então aqui, gente, vocês vão voltar no texto, ver certinho a sequência dos acontecimentos e assinalar a resposta correta. Tudo bem? Na sequência, vocês vão fazer uma carta de leitor. Olha, nós já treinamos tanto carta de leitor, então vocês vão ler bem esse texto que fala sobre as vantagens dos celulares na escola. Vocês vão, na hora de começar a carta, colocar Fernandópolis e a data certinho, começar com uma saudação aos jornalistas do jornal. Vocês não os conhecem, então é uma saudação formal, como a gente já fazia antes na escola. Aí você começa a sua carta retomando uma parte do texto, dizendo, olha, li a reportagem que fala sobre tal, e dá a sua opinião, tudo bem? Quero uma carta boa, vocês já treinaram muito e vocês são muito capazes de fazer. Depois, em matemática, vamos lá, revisar. Aqui, turminha, Silvia comprou uma barra de chocolate
Comeu após o almoço a parte que está contornada de vermelho na representação do chocolate apresentada a seguir. Então, que fração representa a parte? Olha aí. Começa falando com Silvia e fala Bruno. Tem um erro de digitação nessa questão, tá? Mas é a Silvia. Que parte da barra ela comeu? É só vocês observarem, tá bom? Faz certinho aí, fração que vocês já dominam bem. Depois, dormir na medida pode afastar problemas como cansaço e a falta de concentração. Considerando que os médicos recomendam que um adulto durma 8 horas por dia, qual a fração que representa as horas que ele dorme em relação às 24 horas do dia? Olha, se eu dormir 8 horas e o dia tem 24 horas, então que fração eu tenho? Toma cuidado, hein, que pode ter um peguinho aí. Aqui vocês vão ter também uma tabelinha com a altura e o peso de algumas pessoas, de alguns artistas. E a perguntinha 13 é: considerando os artistas acima, a mais leve e a mais alta. Mais leve é a que pesa menos e a mais alta vocês vão olhar na tabelinha. Tudo bem? É fácil. Na 14 fala sobre a distância, olha aí. Cindy viajou de férias e percorreu 127 quilômetros para chegar à cidade onde a irmã dela mora. E aí, quantos metros? 127 quilômetros. Quanto que é isso em metros? A gente precisa recordar que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá bom? Lá na 15 tem um gráfico para vocês, é o gráfico de linha, e está registrando aqui a temperatura máxima. Então, vocês vão observarem a linha do gráfico. Olha bem, está me perguntando em qual dia a temperatura foi menor. Menor foi aonde chegou aqui, ó, menor que 8 graus. Foi esse dia aqui, ó. Tá? Aqui, em quais desses dias? Eu tenho 2 dias, porque aqui é onde eu tenho 8 graus e aqui é onde eu tenho 9 graus. Esses 2 dias foram que dias da semana? É só a gente olhar aqui, tá bom? É bem fácil. E, para terminar, a última de matemática, nós temos aqui gráficos de coluna. Não pode confundir gráfico de barra com gráfico de coluna. Coluna lembra a nossa coluna mesmo, que nós temos aqui nas costas. É em pé, é na vertical. Então, aqui a gente vai ver os medos dos alunos da escola. Ó, medo de escuro, medo de chuva forte, medo de injeção, de ficar sozinho, de tirar notas baixas, de fantasma, de chegar atrasado na escola. E a pergunta é: os alunos têm mais medo de quê? É só vocês olharem e ver qual coluna está mais alta, tá bom? Beijo, boa prova, bom final de semana, até na segunda, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.